Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto da quente Brasília. Tá difícil até para dormir, de tão calor que tá fazendo aqui em Brasília. Vamos falar de futebol de Vasco, a ressaca do dia seguinte, o dia bom, né, depois de vitória em cima do América Mineiro, que fez o Vasco respirar nessa briga contra o descenso. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Curte o vídeo, comenta, que é importante também, tá? Toda ação que você fizer aqui, o vídeo é recomendado. Bom, falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje é uma grade mais enxuta, porque começou a tal da data FIFA, não gosto dessa data FIFA, vai parar os jogos, o Vasco só joga no dia 22, mas enfim. Hoje tem na Itália, segunda divisão, uma dica aqui para vocês. O Oviedo encara o Cartagena. O Cartagena é lanterna da competição. Se você quiser ir na vitória do Oviedo, seca, tá pagando 1,75, 3,42 o empate, 5,16 a vitória do Cartagena. Na segurança, uma dupla chance do Oviedo, aí você casa com outro jogo que você já está avaliando, analisando para essa rodada de segunda-feira. Agora você vai me ajudar fazendo o cadastro na 1xBet. Tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir essa janelinha. O código promocional é igual o Cerrado, tá aqui, ó, com C é do Cerrado. Tá? Confirmou, você me ajudou. Quem quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, eles vão dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Vou começar falando do golaço do Payet, que está repercutindo, e trazer um ângulo diferente desse gol que ele fez ontem, que deu a vitória para o Vasco. O Payet, que realmente está encarando muita dificuldade no Brasil, acho que uma delas é o calor, né? Vi também pegando o time no meio de uma temporada, o bonde andando, adaptação com um país que ele nunca jogou futebol, tem uma série de coisas, inclusive a questão física, ele não é mais jovem, que estão dificultando essa adaptação do Payet no Campeonato Brasileiro ou no Vasco, né? Mas não podemos deixar de considerar que é um jogador diferente, que é um jogador diferenciado. Para mim, não é titular, por causa dessa série de questões. Se fizer uma pré-temporada, se estiver fininho, voando, se encaixar num esquema que não mate o Paulinho no meio de campo, apesar de que ontem o meio de campo do Vasco foi triste, aí dá para encaixar o Payet em alguma função. Um golaço, vou colocar de um outro ângulo aí, você vai ver o golaço que ele fez, né, de quem sabe pegar, quem sabe bater na bola. Você lembra qual foi a última vez que o Vasco fez um gol de falta? Não, né? Eu vou trazer para você, foi em 2021, janeiro de 2021, ainda era o Campeonato Brasileiro de 2020, por causa da pandemia, né? Ele terminou no ano seguinte. Quem fez o gol foi o Benítez, um gol de falta, contra o Palmeiras lá. Terminou em 1-1 o jogo, Palmeiras 1, Vasco 1. E olha o golaço que o Benítez fez no jogo contra o Palmeiras. Tá? Aí também é outro que sabe pegar. Esse Benítez joga bola, velho. Esse cara sabe jogar bola. A questão do Benítez, eu ouvi, inclusive, de pessoas que trabalharam no Vasco, na gestão Campelo, ligadas ali ao futebol, é que a questão do Benítez que pega a questão física. Ele é um jogador totalmente despreparado fisicamente. Então, mas é um outro jogador que tem bastante categoria, tá aí. O último gol do Vasco em janeiro de 2021, e ontem o Payet fez mais um estrangeiro fazendo um golaço. E aí ele coloca aqui, ó, ele mostra para a torcida o Roberto Dinamite. E assim, pegaram um lance de um gol do Roberto Dinamite e o gol do Payet, e é idêntico, cara. A batida na bola, o lugar, parece que o Payet tinha visto esse gol. Não é possível, porque é muita coincidência. Vou colocar aqui de novo para você ver o gol do Dinamite, né? E depois você vai ver o gol do Payet. É muito parecida a batida, é muito parecida a distância. E aí o golaço do Roberto Dinamite, golaço do Payet, que deu a vitória para o Vasco da Gama, que foi a 40 pontos no Campeonato Brasileiro. Na sequência, por isso que eu falei ontem que é importante a gente ganhar esse jogo, na sequência a gente pega o Cruzeiro fora, o Atlético Paranaense fora, o Corinthians em casa, o Grêmio fora e encerra com o Bragantino em casa. Ontem eu trouxe 4 jogos só e muita gente fala, pô, tu esqueceu do Bragantino. Não, eu não falei do Bragantino, que eu quis dizer que nos próximos 4 jogos do Vasco
3 são em casa, mas tem também o último jogo, que é o jogo contra o Bragantino, jogando em São Januário, para finalizar. Então, o Vasco agora precisa de 6 pontos para se garantir. Desses 5 tem que ganhar 2. Ou tem um outro caminho, talvez o Vasco nem precise aí ganhar 2 jogos. Um exemplo, o Cruzeiro encara o Fortaleza no sábado, né? No sábado, dia 18, o Cruzeiro encara o Fortaleza lá fora. Fortaleza tá numa má fase depois da Sul-Americana, também não ganhou de ninguém. Se vencer o Cruzeiro fica com 37. Aí aqueles 2 jogos a menos, o Cruzeiro já não tem mais. Ele passa a ter um jogo a menos, que é o jogo contra o Vasco. Aí o Vasco vai fazer uma final contra o Cruzeiro em Minas Gerais, sem torcida. Provavelmente deve sair a punição do Cruzeiro hoje. E se o Vasco vence o Cruzeiro, aí acabou, filho. Porque você tem um Goiás com 35. O Vasco de 40 vai a 43, né? Deixa o Goiás muito para trás. E o Cruzeiro, que tem 37, vai ficar 6 pontos do Vasco. 6 pontos, faltando aí 4 jogos. Aí o Cruzeiro teria que ganhar 3 jogos desses últimos 4, porque se ele ganha 2, ele só empata com o Vasco. O Vasco tem que perder tudo e o Cruzeiro tem que ganhar 3 jogos para o Vasco ir para o lugar do Cruzeiro na zona de rebaixamento. Então, se o Cruzeiro perde para o Fortaleza e perde para o Vasco, acabou para o Cruzeiro e o Vasco praticamente se garante na primeira divisão. Olha que eu estou desconsiderando o Bahia, que está ali com 38 pontos, também está atrás do Vasco. Então, as possibilidades do Vasco cair, logicamente, elas baixaram, mas baixaram bastante. O Vasco chegou a ter 90% de chance de cair para a segunda divisão, agora tem cerca de 10% de chance. O espião estatístico, vou colocar aqui mais uma vez, o espião estatístico, 11,42% de chance de cair. O Infobola, o Vasco tem 13% de chance de cair. E a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, que o Vasco tem 10,8% de chance de cair para a segunda divisão. Então o Vasco precisa vencer o Cruzeiro para dar um passo muito grande e permanecer. Vamos parar com essa história de que já não cai mais não. Tô vendo gente falando, não cai mais não cai nesse papo não. Tem que pé no chão. Ontem foi um jogo muito duro. Inclusive, quem falou sobre esse jogo duro ontem foi o técnico Ramon Dias, e ele deu uma entrevista bem pesada, diferente de técnicos brasileiros que vão para as entrevistas coletivas tentar justificar o fracasso. O tal do foi lindo, né, do seu Abel Braga, não vão mais sofrer. É o processo, a gente vai buscar os pontos no final, o que importa é não cair. É isso que os técnicos falam nas coletivas. O Ramon Dias não, ele se mostrou bastante chateado com a atuação do Vasco, disse que o América Mineiro dominou o Vasco, né, em posse de bola, em qualidade para jogar, no meio de campo, enfim, ele vai falar aí que ficou decepcionado com o Vasco, que eles trabalharam a semana toda e não foram para apresentar isso, que o Vasco falhou, né, palavras do Ramon Dias, né, o time falhou e time que está brigando para não cair não pode jogar do jeito que jogou contra o América Mineiro. Então gostei do puxão de orelha do técnico Ramon Dias, vou deixar aí para você ouvir e curtir também. Sí, hoy era un día muy especial. Estuvimos hablando toda la semana que iba a ser el partido más difícil que íbamos a tener, y porque cuando enfrentás generalmente a equipos que no tienen el compromiso ni la responsabilidad de jugar realmente por puntos verdaderos, se hace muy difícil. Ellos fueron superior en todo sentido, en táctico, en juego, en dinámica, en presión, en los duelos individuales. Fueron muy superior en todos los sectores, no solo en la parte defensiva, sino en todos los sectores. Me parece que el único más rescatable fue Pablo, por su ímpetu, por su temperamento, por su forma de interpretar estos tipos de partidos cuando hay que jugar. Pero yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión.
Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos y porque esto no terminó. Queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y seguramente vamos a tratar de corregir todo lo que hicimos mal. Bom, para terminar o vídeo, para finalizar, vou trazer aqui o final melancólico do presidente Jorge Salgado, que está de saída do Vasco. Graças a Deus acabou o pesadelo de 3 anos de gestão. Aí muita gente falando, ah, mas o Pedrinho vai ser a continuidade da gestão Salgado. Não posso fazer nada, né? Mas fico feliz só do fato do Salgado estar saindo do Vasco. E tem uma cena que me chamou a atenção nas eleições do Vasco. Ele teve que sair de Camburão de São Januário. De São Januário, não, lá da sede do calabouço. Então tá aqui, ó, a Polícia Militar encostando no Camburão e ele se dirigindo até o Camburão para sair. Para mim, representa muita coisa essa imagem. Né? Merecido esse final melancólico para o pior presidente da história do Vasco da Gama. Chegou a dar banana para os torcedores lá no calabouço, mas ele deu banana para o torcedor nos 3 anos em que esteve no Vasco, né? Cometeu estelionato, mentiu para entrar, jogou o Vasco na 2ª divisão, falou que ia se pagar, manteve o Vasco na 2ª divisão, vendeu o Vasco para uma empresa uma empresa que a gente tem visto aí um monte de coisa errada. E aí, para finalizar, eu vou deixar o vídeo do Josa Novales. Esse é um jornalista que, esse tem coragem, viu? E aí ele fala que o Salgado é o câncer que corroeu o Vasco por dentro, né? Então, não preciso nem explicar mais nada, né? Ele corroeu o Vasco de propósito por dentro e fala da 777, né? Que é um bando de vagabundos, enfim, salafrários. Eu vou deixar aí para você ver o Josa Novales falando do Salgado, para a gente finalizar com essa saída melancólica do Jorge Salgado do Vasco da Gama. Curte o vídeo, se inscreve no canal, um dia abençoado para todos vocês, fique com Deus e saudações vascaínas. Ele mandou uma banana para a torcida, né? Então este é o Jorge Salgado, que certamente, gente, era uma espécie de câncer que corroía a estrutura por dentro. Ele foi o responsável por esses acordos com a 777, né? Esse bando de cretino, de vagabundo, de yupizinho de merda, né? Que não entende nada de futebol, que sempre cheira a falência, cheira a podridão. Em todos os lugares onde eles passam, a podridão sempre acontece. Todo em termos de gestão ruim também acontece em todos os lugares em que esses yupizinhos de merda passam, que são esses caras da 777. Os caras que não querem entender a própria grandeza do Vasco. Agora, eles estão no Vasco sobretudo por quê? Sobretudo por causa do Jorge Salgado. E durante toda essa gestão aí, o que mais os torcedores do Vasco pediram, solicitaram, foi um esclarecimento, né? Foi uma clareza sobre esse processo aí de chegada da 777. E o Salgado não conseguiu entregar isso aí, talvez porque ele não conseguisse mesmo, talvez porque ele não tivesse condição mesmo de entregar esse tipo de coisa para a torcida. Ou seja, um esclarecimento sobre o que estava acontecendo, uma clareza de verdade sobre o que foi essa negociata aí com a 777. Né? E se ele não conseguiu fazer isso, ele também fez algo muito ruim, né? Que foi não conseguir sequer maquiar, né? Que aparentemente tivemos aí uma negociação extremamente complicada que pode envolver sim muita corrupção interna e pode também, né, ter entregado aí para as contas obscuras, estranhas, que ninguém sabe onde ficam, de alguns dos conselheiros do Vasco da Gama, muita grana, muito dinheiro vivo. Não é isso? Sim. O Vasco da Gama, meus amigos, está livre do Jorge Salgado.